Saga dos Escribas, guardiões da fé e forjadores da palavra sagrada. Em um tempo em que a escrita era um dom raro, os escribas se erguiam como pilares do conhecimento. Mergulhados nos mistérios da lei mosaica, dedicavam suas vidas à árdua tarefa de copiar, interpretar e transmitir a sabedoria ancestral. Mais do que simples copistas, eram guardiões da fé, artistas da caligrafia e forjadores da palavra sagrada. A jornada dos escribas. Os primeiros escribas provavelmente surgiram no período do primeiro templo de Jerusalém, século X a.C. Eram sacerdotes e levitas responsáveis pela preservação e leitura da lei mosaica. Com o tempo, a função de escriba se expandiu para incluir leigos que se dedicavam ao estudo e à interpretação da lei. A vida de um escriba era dedicada ao estudo e à escrita. Eles passavam horas copiando manuscritos da lei, interpretando seus ensinamentos e debatendo com outros escribas. A educação de um escriba era rigorosa e exigia anos de estudo e prática. Os escribas utilizavam diversos instrumentos para realizar seu trabalho. Os principais eram estilete, uma ferramenta de metal usada para escrever em tábuas de cera. Caneta, uma ferramenta feita de junco ou pena de ave usada para escrever em pergaminho. Tinta, feita de diversos materiais, como carvão, ocre e sangue de animal. Pergaminho, material feito de couro de animal curtido, utilizado para escrever. A cópia de um manuscrito era um processo meticuloso e demorado. Os escribas copiavam cada letra com cuidado, verificando cada palavra para garantir a precisão do texto. O processo podia levar meses ou até anos para ser concluído. A caligrafia era considerada uma arte pelos escribas. Eles desenvolviam estilos caligráficos próprios, que eram apreciados por sua beleza e legibilidade. Os escribas desempenhavam um papel fundamental na sociedade judaica. Eram responsáveis por preservar a lei mosaica, copiando e transmitindo os ensinamentos da lei às novas gerações. Interpretar a lei, esclarecendo as dúvidas do povo sobre a lei e aplicando seus ensinamentos à vida cotidiana. Ensinar a lei, nas sinagogas e escolas rabínicas, transmitindo conhecimento religioso às novas gerações. Escrever documentos, como contratos, testamentos e cartas. Os escribas foram fundamentais para o desenvolvimento do judaísmo. Através de seu trabalho de preservação, interpretação e ensino da lei, eles influenciaram a teologia, a ética e a cultura judaica. Os pilares da tradição. Esdras, um sacerdote escriba que viveu no século V a.C., após o retorno do exílio na Babilônia. Liderou a reconstrução do Templo de Jerusalém e a restauração da lei mosaica. Considerado o autor do livro de Esdras e Neemias. Neemias, um líder político e religioso que colaborou com Esdras na reconstrução de Jerusalém e na reforma religiosa. Considerado o autor do livro de Neemias. Sofonias, um profeta do século VII a.C., que denunciou a injustiça social e a idolatria, e profetizou o julgamento de Deus sobre Judá. Considerado o autor do livro de Sofonias. Ageu, um profeta que viveu no final do século VI a.C., após o retorno do exílio na Babilônia. Encorajou o povo a retomar a construção do Templo de Jerusalém. Considerado o autor do livro de Ageu. Zacarias, um profeta que viveu no final do século VI a.C., contemporâneo de Ageu. Profetizou a restauração de Jerusalém e a vinda do Messias. Considerado o autor do livro de Zacarias. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias viveu no século V a.C., denunciou a corrupção do sacerdócio e profetizou a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o dia do Senhor. O legado dos escribas. O trabalho incansável dos escribas deixou um legado inestimável para a cultura judaica e a história mundial. Eles preservaram a Bíblia hebraica, através da meticulosa cópia dos manuscritos, garantiram a continuidade e precisão das escrituras sagradas. Sem o trabalho árduo dos escribas, a Bíblia hebraica poderia ter se perdido no tempo. Interpretaram e desenvolveram a lei judaica. Seus debates e interpretações da lei mosaica contribuíram para a formação do Talmud, um texto fundamental do judaísmo rabínico. O Talmud é um vasto conjunto de discussões jurídicas, éticas e filosóficas baseadas na Bíblia hebraica e nas interpretações dos escribas. Influenciaram o cristianismo.
A tradição de interpretação das Escrituras desenvolvida pelos escribas influenciou a leitura e a interpretação da Bíblia pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos encontros históricos, escribas e as grandes figuras judaicas. Escribas e reis. O rei Davi, segundo a tradição, era um escriba talentoso. Ele teria composto muitos dos salmos do livro de Salmos. A figura do rei sábio, conhecedor da lei, reflete a estreita relação entre o poder político e o saber religioso preservado pelos escribas. Escribas e profetas. Os escribas muitas vezes documentavam as palavras dos profetas. Imagine um escriba correndo atrás de Elias ou Amós, tentando registrar com precisão suas palavras inflamadas contra a injustiça social e a idolatria. Esse registro se tornaria a base dos livros proféticos do Antigo Testamento. Escribas e o Templo de Jerusalém. O templo era o centro religioso e administrativo de Judá. Os escribas desempenharam um papel fundamental na organização e registro dos rituais religiosos, na interpretação das leis rituais e na manutenção dos arquivos do templo. Escribas e o exílio na Babilônia. Após a destruição do primeiro templo pelos babilônios no século VI a.C., os escribas desempenharam um papel crucial na preservação da identidade judaica durante o exílio. Eles levaram consigo os manuscritos sagrados e continuaram a copiar, estudar e debater a lei mosaica, garantindo sua continuidade para as gerações futuras. O segredo dos sinais, a arte da caligrafia hebraica. A escrita hebraica utilizada pelos escribas era muito mais do que um mero código para representar sons. Cada letra possuía um significado simbólico e estético. Vamos adentrar no fascinante mundo da caligrafia hebraica, estilos caligráficos. Havia diferentes estilos de caligrafia hebraica desenvolvidos pelos escribas ao longo dos séculos. Alguns estilos eram simples e funcionais, priorizando a legibilidade. Outros eram mais ornamentados e artísticos, com floreios decorativos e variações no tamanho e na forma das letras. O poder do símbolo, a própria forma das letras hebraicas carregava significado. Por exemplo, a letra Aleph, a primeira do alfabeto, simbolizava o começo, a unidade e a força criadora de Deus. Os escribas, ao copiarem as letras, imbuíam seu trabalho com um profundo respeito e consciência do significado simbólico da escrita. A beleza da cópia, a caligrafia hebraica era considerada uma forma de arte. Os escribas dedicavam-se a aperfeiçoar sua técnica, buscando criar cópias belas e harmoniosas. O espaçamento entre as letras, a uniformidade da tinta, a fluidez das linhas eram todos elementos cuidadosamente considerados. A decifração do passado, o estudo da caligrafia hebraica utilizada pelos escribas é uma ferramenta valiosa para os arqueólogos e historiadores. Através da análise do estilo das letras, do material utilizado e de outros detalhes da escrita, é possível datar manuscritos antigos e traçar a evolução da língua hebraica ao longo dos séculos. Embora a era dos escribas clássicos tenha chegado ao fim, seu legado continua vivo. A figura do escriba serve como uma metáfora para a importância da preservação do conhecimento. Hoje, bibliotecas digitais e arquivos online desempenham o papel dos escribas, garantindo que o conhecimento acumulado pela humanidade não se perca no tempo. A busca incansável pela verdade, o trabalho de interpretação e debate iniciado pelos escribas continua. Estudiosos bíblicos, teólogos e arqueólogos buscam incessantemente compreender o significado profundo dos textos sagrados. O poder da palavra escrita, mesmo na era digital, a palavra escrita continua a moldar a cultura e a inspirar as pessoas. A Bíblia, preservada e interpretada pelos escribas, continua sendo um texto fundamental para milhões de pessoas em todo o mundo. Que o canal Ouça a Bíblia possa servir como um moderno escriba, transmitindo a sabedoria e a beleza dos textos sagrados para as novas gerações.